estar aqui, né? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Amém. É bom estarmos aqui nessa reunião da igreja. Quando eu não venho, eu fico com uma tristeza, porque eu sei que eu perdi uma grande bênção. E a semana passada eu fiquei muito triste por não ter vindo. Eu sei que foi bênção. E, infelizmente, as reuniões da MM não estão sendo ainda gravadas, né? A gente assistir depois. Mas não fica disponível no sistema. Aí, mas o ideal seria que a gente tivesse a oportunidade de rever, né, momentos preciosos que a gente tem vivido. E só tem servido isso para criar em mim eu falo bem de forma particular, uma grande admiração pelas mulheres teosopolitanas, viu? Que mulheres valorosas nas mãos do Senhor. As reuniões da MM e os momentos de culto dos 30 dias de oração, para mim, são experiências maravilhosas. A gente vê lá na frente pessoas que a gente não costuma ver e ouvir, não é? E como essas pessoas, como esses jovens e adolescentes, eles nos surpreendem positivamente com a experiência que eles têm com Deus. E nós, mulheres, cumprindo aquilo que a Bíblia diz que a gente deve fazer, a gente deve se empenhar em orar, apoiar e elogiar mais os jovens. A gente, às vezes, eu falo mais uma vez, é sobre mim, viu? A gente mais critica do que elogia os jovens, né? E eles têm um potencial muito grande, são eles que vão nos suceder aqui na igreja, né? Na igreja de Cristo aqui na terra. E a gente precisa investir, orar, apoiar, porque eles realmente são bênçãos. E eu gosto muito de ouvir os jovens da nossa igreja quando eles estão ministrando a palavra. Muito bom. Então nós vamos iniciar esse culto orando, agradecendo a Deus, porque eu sei que, como para mim foi difícil chegar até aqui atrasada, mas cheguei. Eu sei que para cada uma de vocês hoje teve uma história para botar o pé fora de casa, não é? Não é fácil para nenhuma, mas só para as capitãs aposentadas, né? Mas breve eu chego lá com a minha filha. A minha vez está a caminho. Lembra quando eu falei ontem sobre essa escala, né? Estou sabendo. Então vamos orar e agradecer a Deus. Pai, louvado, exaltado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu vida. E não apenas vida física, não apenas respirar, mas o Senhor nos deu vida em abundância. Através do Salvador Jesus Cristo, Pai. O Senhor também tem nos inspirado com o teu Espírito Santo que habita em nós, a estarmos aqui para louvar e adorar o teu nome, Senhor. Foi para isto que viemos aqui. Limpa o nosso coração e as nossas mentes neste momento, de qualquer coisa que não provenha de ti, para que o louvor que saia da nossa boca provenha de um coração de adorador, Senhor. Sei com cada mulher que está aqui, ó Deus, e também com aquelas que desejaram, mas que não puderam estar, Senhor. Que o Senhor esteja indo ao encontro do coração da vida de cada mulher desta igreja Teosópolis, Pai. Ó Deus, edifica as nossas vidas nesta noite com a tua palavra, com a mensagem cantada, com a mensagem pregada. Tudo que fizer aqui, Senhor, seja para o engrandecimento do teu nome. E é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Vamos louvar o nosso função hoje. E hoje tem uma função de muita responsabilidade, porque ele hoje está substituindo o Joinha. Não é fácil. Como ela falou, né? Ela falou que quando não vem, sente um vazio, né? Eu acho que é até que eu senti também. Glória a Deus! Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos cantar essa música agora. Renova-me, Senhor. Né? Porque toda vez que ele vem aqui, ele sai daqui. Glória a Deus.
Nós vamos fazer nesse momento um período de oração em duplas e eu quero ler aqui em Marcos 7, um pequeno texto que fala sobre a mulher Sírio-Fenícia que demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Sírio-Fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Glória a Deus que nós não temos filhas endemoniadas, mas nós temos nas nossas famílias pessoas que precisam ser libertas do pecado, libertas de vícios, e precisamos que Jesus entre na nossa casa, mesmo quando nós estamos fora dela, e que a gente possa crer com essa mulher que o Senhor pode ir até lá e fazer essa limpeza que precisa ser feita para que Ele próprio tenha a glória por esta ação que nós não podemos fazer. Então nós vamos estar orando em dupla e uma vai orar pela outra por aquilo que precisa ser feito na vida e na família de cada um de nós.
Senhor, ouve cada oração que está sendo feita neste lugar, Senhor. Responde segundo a tua santa e boa vontade, Senhor. Pai, as nossas casas, e nossa família, e liberta vidas, salva para o teu reino, faz os milagres que somente o Senhor é quem pode fazer, Senhor. Nós consagramos nossas vidas a Ti. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja ungindo a nossa mente, o nosso coração, e nós estejamos totalmente conectados com a Tua presença neste lugar, Senhor. Usa a Irmã Virgínia como instrumento nas Tuas mãos, para ministrar a Tua palavra nesta noite, Deus, que elas fiquem guardadas em nosso coração, para que possam frutificar em todo o tempo em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Irmã Virgínia, vamos falar. Eu saúdo as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade sempre, porque aqui nós temos uma nata espiritual. Eu estou diante de uma nata espiritual. Irmãs que me abençoam muito. Irmãs que têm uma vasta experiência com Deus. Irmãs abençoadoras. Irmãs que sabem amar. E para mim é um grande privilégio estar aqui. É uma ousadia eu estar aqui falando para as irmãs. Agradeço também pela confiança na Judete, nossa presidente, né? E a irmã Hilda que me intimou através da secretária dela, né? Gal, assim, de maneira bastante desse jeito. Então, aqui estou, porque serve sempre, né? E a palavra de Deus diz que a gente deve sempre responder, nunca se envergonhar, né, de falar a palavra de Deus. Se a gente é convocado, a gente fala, somente se não puder. Mas se a gente puder, fala, porque é o Espírito Santo, né, que fala através de nós, quando a gente se coloca nas mãos de Deus. Então eu quero só, antes de ler aqui a palavra, dizer que Flavinha não consultou para saber que foto, que eu ia dar uma foto sóbria, só no meu rosto. Ela foi lá no Instagram, capturou a foto de 1900 e bolinha, de um casamento, foi da filha de Lili, foi eu, a toda fazendo poses e botou na
fizeram uma resenha, né? Muito grande da minha pessoa, mas para a minha inocência eu vim hoje fartada junto com a irmã Juliette, ó. É desse jeito que a gente Mas tá tudo falando. verdade, não foi não? Mas eles verdadeiros? Você é suspeita, né? Que você é cheia de amor. Então, o texto que o Senhor me concedeu está lá em Atos, capítulo 4, do verso do 1 ao 15. Depois a gente dá uma beliscadinha em Lucas 24, 49. Mas vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 4, do verso de 1 a 15, para ver o que é que Deus nos fala nessa noite. A cada um de nós, a partir de mim, falou primeiro ao meu coração. Tem que falar, tem que falar. Atos 4, 1 a 15. Atos capítulo 4, do verso 1 ao verso 15. Pedro e João perante o Sinédrio. Não sei porque que eu gosto tanto de Pedro, né? Não sei porque que eu botei o nome do filho Pedro, né? É nós. Apaixonada Nós mesmo. por Pedro. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, é que este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los que eles não falem com mais ninguém sobre esse nome. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Era só até o 15 e ainda fui até o 17. Pai querido, que o Senhor faça essas letras saltarem, Pai, para a nossa mente e coração, mas também para as nossas práticas. Em nome
nome de Jesus que eu amei. Amém. Poder sentar. Primeiro, a gente tem que se situar aqui em relação aos acontecimentos. Houve uma cura maravilhosa que o apóstolo Pedro e o apóstolo João protagonizaram. Jesus curou um aleijado, que hoje a gente chama de PCD, né? Pessoa com deficiência, não pode nem falar aleijado. Mas esse PCD ficava na frente do templo todo dia pedindo esmola, e a Juliette já cercava de mim. Ela não aguenta essas coisas. E aí, estava sentada na porta do templo. E eles olharam, né? E disseram: não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho te dou, né? Levanta em nome de Jesus. E é outro texto que antecede isso. Aquele homem era aleijado de nascença e ele passou a andar corretamente. Gente, não tinha como negar. O homem era a prova viva do milagre de Jesus e do poder de Jesus, porque foi o nome de Jesus que foi invocado. E aquilo ali, as pessoas começaram a correr atrás de Pedro, atrás de João, atrás de uma explicação. E aí eles começam a pregar e dizer: ó, foi o Jesus que vocês crucificaram. Passaram na cara, né? Passaram na cara do povo. Foi o Jesus que vocês crucificaram. Foi esse Jesus que curou. É em nome dele que nós invocamos sobre a vida desse rapaz. E é por causa de Jesus que ele se encontra curado. Então, as pessoas envolvidas nessa cena aqui, quem são? O apóstolo Pedro, só para a gente lembrar um pouquinho, era um homem cheio de fé, que foi chamado por Jesus. Os 12 apóstolos foram chamados nominalmente por Jesus, né? Pedro foi chamado por Jesus, assim como João. E Pedro, além de ser um homem cheio de fé, basta a gente lembrar que Jesus andando sobre o mar, ele veio e fala: mestre, manda eu ir. O Jesus fala e o cara foi, né? Nem que depois de dar afundou, mas ele foi, ele tinha fé. Pedro era impulsivo, tudo ele tomava à frente. Pedro, apesar de cheio de fé, de impulsivo, de acompanhar 3 anos Jesus, Pedro não era convertido. Pedro não era convertido, ele era autêntico, verdadeiro, foi usado por Deus quando ele declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas ele não era convertido. E a gente vê isso lá em Lucas 22:31. Quem quiser pode até marcar na sua Bíblia, porque Jesus diz assim: olha Pedro, quando Jesus está perto de morrer, Jesus diz assim: Pedro, o inimigo pediu para se matar vocês, mas eu roguei por você. Eu roguei por você. Quando você se converter, você vai e confirma seus irmãos. Jesus rogou pessoalmente por Pedro. E Jesus, depois que ressuscitou, que sabia que Pedro estava todo desanimado, envergonhado porque tinha traído, Jesus, é interessante que fala que Jesus encontrou os outros, ia Pedro. Fala com os outros, ia Pedro. E quando Jesus, depois de ressuscitado, vai até a beira da praia e fica assando os peixes e chega, aí Jesus desenvolve aquela conversa para que Pedro reconheça que ele tinha sido perdoado, né? Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? E depois confia a ele o rebanho dele. Então Jesus tem uma intimidade muito grande com esse Pedro, mas foi o Pedro que negou, foi o Pedro que pensava que matava e morria por Jesus. Senhor, em teu nome eu morro, eu mato, eu faço, aconteça. Como muitos de nós achamos que somos esses crentalhões e diante de algumas situações na vida a gente se apercebe tão covarde, tão mesquinho, tão cheio de amor, né? Sem atitude, sem ação. Às vezes a gente é Pedro antes de se converter. Mas quando Pedro se converte e quando Pedro é cheio do Espírito Santo, tudo muda. Quem é o outro?
que está com Pedro? João, apóstolo. João era o discípulo que a Bíblia chama o discípulo amado, né? É o discípulo que se reclinou sobre o colo de Jesus no dia da ceia. A gente fala no dia da ceia, mas a ceia, a Páscoa, foi de noite. Eu achei bem interessante isso. A ceia foi de noite. E esse mesmo discípulo, quando ele estava velho, segundo os historiadores, ele tinha 84 anos, ele foi torturado. Lembra que Jesus prometeu que ele não ia, desses que estão aqui, ele não vai morrer. E aí eles entenderam que João nunca ia morrer, que ia ser eterno, né? Mas Jesus falava de uma outra situação. E esse João, aos 84 anos, a história cristã registra que ele foi torturado, foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. E como ele não morreu, eles acreditavam que uma pessoa, uma vez, com a sentença de morte não morresse, era uma pessoa que não deveria mais ser morta. Então eles exilaram a ilha de Patmos, onde ele recebe a revelação do Apocalipse. Mas ele não acabou a vida na ilha de Patmos. Depois ele foi solto e veio para Éfeso, que era uma cidade ali que hoje é a Turquia, né? Na Turquia. A filha da irmã Evelyn já esteve na Turquia, né? A irmã aqui, Thelma, né? Eu vi umas fotos de Evelyn na Turquia. Então, a igreja de Éfeso, e foi na cidade de Éfeso que João morre. Esse mesmo João que quando Jesus está na cruz, fala: filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Confiou Maria a João, né? E é interessante, irmãos, que esses dois apóstolos estavam juntos e foram ao templo, fizeram esse milagre em nome de Jesus. E as multidões começaram a perguntar o que foi, como é que foi isso, e que poder é esse, e eles começaram a pregar. Lembre que no dia de Pentecostes, quantas almas foram salvas? Pessoas de todo mundo ouvindo as pregações em suas línguas, porque o Espírito Santo desceu ali dando dons de línguas para que ouvissem seus próprios idiomas. E cerca de quantas mil almas se converteram no dia de Pentecostes? Quantas? Não, no dia de Pentecostes. Cerca de 3 mil almas. Mas aqui é muito depois do dia de Pentecostes. Aqui diz que foi perto de 5 mil pessoas, porque muitos dos que tinham ouvido creram, e aquilo ali causou um alvoroço muito grande em Jerusalém. Gente, pensa aí, Itabuna, se em um evento evangelístico 5 mil pessoas se convertessem, é um rebuliço, porque eram pessoas que estavam ali vendo a prova viva de alguém que nasceu com uma deficiência e que agora estava ali pleno, curado, como se nunca tivesse tido nenhuma deficiência. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, pregando. Devido à pregação contundente, após esse milagre, essas conversões aconteceram. Então eles estavam na rua, porque foi na rua que